Em relação ao conceito da solubilidade da sacarose, a gente precisa também já tratar essas relações já para o cristalizador lá na frente. Então, quando se trata, por exemplo, da solubilidade da sacarose para a formação dos açúcares lá nos cristalizadores, o que é que a gente deve ter em mente? O caldo da cana, xaropes e méis correspondem a soluções diluídas. A etapa de cristalização em si do açúcar só ocorre em soluções supersaturadas, aquilo que eu tinha comentado anteriormente. A gente precisa entender como funciona a curva de saturação da sacarose e entender quando que a gente está num ponto de supersaturação. E é nessa supersaturação que a cristalização vai acontecer. Então, para isso, a gente precisa determinar o coeficiente de solubilidade, que a gente já tinha comentado anteriormente. Então, para os cristalizadores, o coeficiente de solubilidade é determinado pela massa da sacarose dissolvida em uma solução diluída, dividido pela massa da sacarose dissolvida em uma solução saturada. E a partir desse ponto, do coeficiente de solubilização da sacarose, é que é determinado o coeficiente de supersaturação da sacarose. O CSS é o que vai nos determinar qual condição de supersaturação a gente está e como a gente pode utilizar, né, esse recurso lá nos cristalizadores. Da mesma forma, né, que as equações anteriores. O CSS é determinado por o peso de sacarose em partes, né, partes de peso de sacarose, dissolvidos em 100 partes de água, de uma solução supersaturada, de uma pureza R, que vai ser determinada no momento da análise, e sob a determinada temperatura, porque a gente já viu que tanto a pureza quanto a temperatura influenciam diretamente o processo de cristalização. E isso é dividido pelo peso da sacarose em partes, dissolvida em 100 partes de água de uma solução saturada. Então a diferença está aqui, ó. Uma é supersaturada e a outra é só saturada. Nesse caso, a minha substância ela é pura a uma determinada temperatura. A partir disso, a gente determina o valor de CSS, que é interessante a gente interpretar esse valor. Quando a minha solução é saturada, o valor de CSS é igual a 1. Então a gente já está com o máximo de sacarose dissolvida naquele solvente, naquela porção, naquela parte de água. Quando a gente tem o CSS menor que 1, é dito uma solução não saturada ou diluída. Não é interessante e a gente não vai ter uma eficiência boa de cristalização no momento que o CSS, por exemplo, é menor que 1. Em compensação, quando o CSS é maior que 1, a gente já tem uma solução supersaturada, que essa é a condição ideal para que a gente venha a conseguir fazer o processo de cristalização do açúcar. E a partir daí a gente volta mais uma vez para a curva de saturação e supersaturação da sacarose. Com a interpretação da curva, é possível observar as zonas de supersaturação e cristalização da sacarose. Então, o que a gente tem aqui inicialmente? A depender da sua literatura, vão ter mais zonas de separação aqui. Né? Então, aqui é literalmente, isso muda de autor para autor, mas o mais importante é ter as curvas e saber que a gente sempre vai trabalhar com uma zona acima de 1. A gente tem a zona meta-estável, onde o CSS está entre 1 e 1.2. Então, ó, 1 está aqui e 1.2 está cá. 0,9, 1.1.2. Tem algumas literaturas que incluem 1.1, mas aqui a gente vai, ó, colocar essa parte amarela aqui, ó, é a zona meta-estável. Depois, o que a gente tem? A zona intermediária, que é entre o CSS 1.2 e 1.3. 0,9, 1, 1.1, 1.2 e 1.3. Minha zona intermediária, ó. Deixa eu pegar outra cor, não gostei dessa não. Vou pegar uma mais clara. Essa aqui é a nossa zona intermediária. E depois a gente tem a zona lábil,
vou de azul, que é maior acima de 1.3, maior ou igual a 1.3. Então toda essa região aqui, ó, é a zona lábio. Algumas literaturas dividem essa zona lábio e tem outras duas zonas aqui no meio. Então, tanto a zona metaestável quanto a zona intermediária quanto a zona lábio podem ser utilizadas, né, são adequadas para cristalização. Entretanto, o fato de ser adequada para a cristalização não significa que serão essas zonas que serão utilizadas para a cristalização. Tá? Por ser muito próxima da zona metaestável, qualquer variação que a gente possa vir a ter aqui, por exemplo, eu sei que isso aqui a gente vai conversar um pouco lá na frente, mas eu já vou adiantar um pouco o conteúdo. Então, se a gente está na zona metaestável, por exemplo, e, sei lá, a gente está aqui com 70 graus. Então, a gente está acima, né, do 1.0 na zona metaestável. Se a gente vier a ter qualquer tipo de variação de temperatura aumentando ou reduzindo, a gente vai ter alguma flutuação. Se a gente for aumentar essa temperatura, a gente sai da zona metaestável e deixa de ser solução supersaturada. Se a gente reduz a temperatura, a gente permanece na zona metaestável. Entretanto, a gente vai ver mais à frente que ao passo em que a gente tem uma solução de açúcar, tá? Solução supersaturada, onde tem cristal de açúcar, né? Ou açúcar dissolvido e água. Quando a gente começa a formar cristal de açúcar, esse cristal sai da solução. A minha solução vai deixando de ficar supersaturada para ficar saturada. Então, ao passo que o cristal está formando, é como se a gente tivesse se aproximando cada vez mais da posição 1.0. Isso é ruim. Então, nesse tipo de variação, levando em consideração as flutuações de zona, é interessante que a gente sempre trabalhe na zona lábio. Né? E a partir, dependendo da literatura, essa zona lábio é dividida em duas seções, duas zonas diferentes. Aqui nesse autor separado uma só. Então, sempre quando a gente tem CSS menor que 1, é dito como não saturado. CSS igual a 1 é a minha saturada. E maior que 1, a gente está na supersaturação. Eu acho que deu, como eu já expliquei como que a gente viu esse gráfico antes, aqui é só mesmo para a gente perceber que tem essas diferenciações. Se eu sentir que precisar de alguma coisa, a gente volta aqui. Em relação à característica de cada uma dessas zonas. Então, a zona metaestável é a amarela, ok? Nessa zona, o que acontece? Apenas o crescimento de núcleos cristalinos existentes. Então, se já tem núcleo, ele cresce, não tem formação de núcleos novos. Não ocorre nucleação ou formação de sacarose como cristal. Então, se não tiver nenhum tipo de propagador disso, criador de floco, não vai ter cristal. E tem uma tendência do coeficiente de supersaturação se aproximar ao limite inferior, aquilo que eu estava comentando. Ao passo em que tem a formação de cristal, tanto é que quando o açúcar começa a cristalizar, é adicionado de maneira bem pequena um fio desse açúcar para manter ainda na zona de supersaturação. Então, manter o CSS acima de 1. A zona intermediária, que é verde. Nessa zona ocorre crescimento dos cristais existentes, ocorre formação de novos núcleos ou de falsos cristais e tem a tendência do CSS atingir o limite superior da zona metastável. Então, manter essa característica, mas também, né? Então, se a gente já está na zona intermediária, se ele vai chegar na metastável, tá bem. Ou seja, se da zona intermediária ele chega nessa ponta aqui, está acima de 1, então tá estável, vale a pena. E a zona lábio é acima de 1.3, onde tem a ocorrência da nucleação espontânea da sacarose
crescimento dos cristais existentes e uma tendência do CSS ir para limites inferiores. Mas como a gente já está num teor bem acima, mantendo essa característica, né, então dá para se considerar que essa seria a condição ideal para processo de nucleação e cristalização do açúcar. Quais são os métodos que a gente pode utilizar para a formação dos açúcares, né? Então, qual é a maneira com que a gente pode fazer? Aqui são listados 4 tipos, né? São, na verdade, 3 tipos, né? Esfera, choque, indução, semeadura, né? Mas algumas literaturas separam isso em 5, outras em 4, enfim. De qualquer maneira, é o primeiro método, esfera. Nesse método, tem um aparecimento espontâneo de cristais com condição de supersaturação na zona lábil. Então vai lá até a zona lábil e aí tem o momento de cristalização. Então eu vou esperar formar os cristais de açúcar, né? Então por isso que o método é do tipo espera. Como que eu sei que já chegou no ponto de cristalização? Primeiro deles, utilizando o aparelho de controle, então tem análises laboratoriais que você pode fazer e observar quando isso vai acontecer, ou por observação visual, né? Então você consegue ver, observar a velocidade do escoamento do xarope no vidro da luneta, e essa luneta vai estar lá no cozedor. Segundo método, o método por choque. Então é obtida em condições de temperaturas mais elevadas, né, em torno de 72 graus Celsius, sobre vácuo, quando em seguida a temperatura cai rápido, de 72 para 61, atingindo a zona lábil e formando cristais. Algo nesse sentido, ó. Como se a gente tivesse aqui, ele falou 72, né? Então a gente está aqui na zona intermediária. Aí daqui ele cai para 60 graus. Na hora que ele cai em 60 graus, ó, a gente já chega na zona lábil. E essa redução de temperatura sai da zona intermediária para a zona lábil e tem formação de cristal. E aí a terceira parte é a indução ou semeadura, onde se insere o número de núcleos, determinando insere o número de núcleos, determinando-se e controlando o tamanho dos cristais, Então, os núcleos são adicionados lá no meio e você determina quando isso vai nuclear e como ele vai nuclear. Então, quando que vai ser esse crescimento desse material. Né? Nuclear não, crescer. O crescimento dos cristais é mantido sobre zona metastável, né, entre 1 e 1.2. Lembrando que quando a gente chegar a 1.3, né, que é do CSS, eu já tenho uma grande quantidade de açúcar que vai estar lá no meio. Então a gente já está falando em superar e muito a condição de saturação e chegar na supersaturação. Então, a partir dos diferentes métodos, a gente tem, né, como que isso se comporta no gráfico, né, de nucleação em relação aos métodos. Então, o primeiro método aqui, ó, é o do tipo espera, o A. Então, tem a adição, então tem o processo de aquecimento, mantém na zona lábil, aqui 1.2, e espera a nucleação acontecer. O tipo B é do tipo choque, tá aqui, ó. Então tem o crescimento do cristal, chega, né, na solução CSS, na verdade, chega na condição intermediária, reduz a temperatura, chega na zona lábil e aí já tem nucleação e crescimento. C, indução, então põe na ponta intermediária e aqui mantém o sistema. Que aqui indução, que não lembro mais. Insere os núcleos e espera, né, controla esse crescimento. E da mesma forma a D, semeadura, onde a gente semeia o material, está aqui próximo da meta estável, e aí mantém todo o processo de crescimento. Então a gente tem esses diferentes métodos para acontecer. Então ou você eleva essa supersaturação e espera acontecer, ou você faz essa redução brusca de temperatura para fazer, né, o precipitado, né, ou sem adição, né, induz a nucleação ou semeia com núcleos para crescimento de cristal. Então tem diferentes
sistemas para acontecer. O cozimento do açúcar compreende a formação inicial do cristal e o seu crescimento. Então, no cozimento, a gente vai formar os cristais, nuclear e crescer. E em seguida, né, e em geral, o cozimento se processa pelas seguintes etapas. Então, tem a concentração inicial, depois a formação dos cristais de sacarose, depois o crescimento dos cristais e levantamento do cozimento, depois concentração final e o descarregamento. Então, nessas 5 etapas que a gente vai ver a seguir. Então, na concentração inicial, como que acontece, né, a etapa de cozimento, a condição do cozimento. Então, para iniciar o cozimento, o operador põe em funcionamento o sistema de vácuo do aparelho através do condensador e ejetor a vapor, condensador e bomba de vácuo ou simplesmente o seu multijato. Então, aciona o sistema de vácuo. Essa diminuição de pressão aspira o xarope até cobrir a superfície superior da calândria. Após essa alimentação, o operador abre a válvula de vapor e regula a pressão para 650 milímetros de mercúrio, ou mais ou menos 25 polegadas, que vai permitir uma temperatura em torno de 65 graus Celsius. Nessa condição de pressão, o xarope vai se concentrar pela perda de água. Para compensar essa evaporação, o cozedor é alimentado com mais xarope em filetes contínuos. Aquilo que a gente estava comentando. Se a gente perde água, a gente aumenta cada vez mais a solução para um fator maior de CSS. Se a gente aumenta muito isso, tende a solução fica cada vez mais instável e tende a formar cristais. Os cristais não são para serem feitos no cozimento, é para ser feito lá no cristalizador. Então aqui a gente só faz nucleação e crescimento desse núcleo, mas ainda manter a solução líquida, na forma líquida. Aí depois tem a concentração inicial. O número de cristais é função da quantidade de xarope aspirado. Então, se você aspira pouco, ou seja, pouco xarope, implicará no menor pé de cozimento. Muito xarope implicará no maior pé de cozimento, isto é, surgirão muitos cristais de sacarose. Então tem-se aí, né, um dos parâmetros de controle na hora de fazer essa aspersão, né, ou a formação do vácuo. Segundo ponto, a gente tem a formação dos cristais de sacarose. Então, os métodos utilizados na formação dos cristais mais conhecidos são espera, choque e semente. De todos os 5 que a gente viu, esses são os mais comuns. Então, o método em espera, a gente vai com CSS acima de 1.3. No choque, a gente chega à zona intermediária, depois reduz a temperatura para a zona lábil. E na semente, a gente trabalha na meta estável e tem a adição de semente no sistema. Né, para aqui, ou seja, núcleo, já que nessa zona metastável não tem, né, nucleação, vamos lá. Então aqui a gente está na zona metastável. Não tem núcleo, então a gente adiciona a semente, né, que são núcleos, para a formação dos cristais. Aqui no choque, a gente tem redução de temperatura. Nessa redução de temperatura, sai da intermediária para a zona lábil. E na espera, a gente já deixa na zona lábil e aguarda o processo de cristalização. Então, na formação dos cristais de sacarose no método de espera, neste processo, o cozedor vai concentrando o xarope até o aparecimento espontâneo dos cristais de sacarose. Então, você vai cozinhando, vai retirando vapor até que comece o processo de nucleação. A solução vai atingindo a condição de supersaturação e esta condição é reconhecida como, por meio de aparelhos, lembra que a gente já comentou os aparelhos utilizados para isso no controle? Pode ser utilizado o índice de refração, elevação de temperatura ou até mesmo elevação da pureza. Por meio de observação visual da velocidade de escorrimento do xarope no vidro da luneta, então vai observar como que escorre,
né, esse mel, essa mistura no vidro da luneta, ou pela consistência e viscosidade do material quando observado pelo tato. Então você coloca mel na ponta dos dedos, indicador e polegar, e você vê essa viscosidade. Essa condição é observada quando o fio do xarope concentrado é mantido entre os dedos sem se romper. Então, isso também acaba sendo utilizado como método para calda de açúcar, né? Mas enfim. Então, você tem esses três, a maneira com que a gente acaba observando isso, espera uma dada condição é essa, onde esses são os três parâmetros de observação. A observação do núcleo de cristais formados pode ser feita em vidro transparente, onde se desloca uma amostra de material retido pela sonda. Então, dos métodos utilizados, o que eu já tive contato em visitação na usina foi esse aqui. Retira uma amostra, põe num vidro e você observa ele escorrer na placa de vidro e você observa os cristalzinhos. Então você vê os pontos de nucleação, a aspereza, né, o pó, enfim, chame da maneira mais usual, né? Você percebe isso e aí o operador consegue avaliar em relação a esses fatores. No método de choque, a cristalização é obtida sob condições de temperatura mais elevada, 75 graus, e sobre baixo vácuo, mais ou menos 24 polegadas. Após a concentração do xarope até certo grau, até certa condição, verificado pelo uso dos métodos já mencionados, um desses três aqui, ó, 1, 2, 3, diminui-se bruscamente a pressão. Então acaba reduzindo a pressão. Com essa diminuição, haverá uma forte ebulição. Então o vapor vai sair desse material e a temperatura cai bruscamente. Nesse caso, a ebulição não necessariamente o vapor vai sair, mas o mel vai borbulhar em si. Acaba saindo junto. Com isso, a zona lábil é atingida e a cristalização da sacarose se processa de forma espontânea. Então já vai formando essa criação dos cristais em relação a esse método. No método de semeadura, trata-se do método que permite um melhor controle. Cadê minha ponteira? Do número e tamanho dos cristais, e por isso é o mais utilizado. Então isso acaba sendo o mais utilizado dos sistemas. Uma certa quantidade de açúcar finamente moído em suspensão em álcool, que é a minha semente, é adicionado ao cozedor. Então a minha semente nada mais é do que açúcar moído misturado em etanol. Então adiciona ao cozedor que recebeu xarope e sofreu concentração. Então o cozedor que recebeu xarope foi concentrado e é adicionada essa semente. A concentração desse xarope deve ser mantida na zona metastável. Então você precisa controlar que isso esteja, né, mantenha na zona metastável, que nada mais é do que CSS maior que 1. Após a alimentação do pó de açúcar, ou seja, da semente, fecha-se o vapor e a alimentação de xarope por 15 a 20 minutos. Então você coloca a semente e espera. Isso evita a dissolução dos cristais que você já colocou lá. E aí nesse ponto vai acontecer o crescimento dos cristais por deposição. Cada núcleo desse da semente ele aumenta de tamanho porque tem deposição de açúcar lá do cozedor nos núcleos, na semente. E os cristais crescem em tamanho e não em número. A quantidade de cristais permanece a mesma, porém o tamanho do cristal você controla. Deu o tamanho que você quer, você vai para a próxima etapa. Se não deu o tamanho que você quer, você continua esse processo de crescimento. Foi a partir desse ponto que eu estava comentando a respeito da prática lá do açúcar no palito. Porque para isso, aqui, você precisa ter contato para que tenha deposição do açúcar da solução supersaturada no núcleo, na semente. Então, na hora que a gente molha o palito
passa no açúcar e põe na solução de calda, a gente está inserindo semente naquele meio, para que o cristal, o açúcar, se deposite cada vez mais naquele açúcar que está no palito. E aí, em relação à formação da semente, a semente é feita diluindo 4 kg de açúcar em 8 litros de etanol. Então, coloca a mistura no aparelho diluidor de bolas e deixar em funcionamento por 12 horas. É bem moído mesmo. Após esse período, a semente já está pronta para ser armazenada em um outro recipiente apropriado, aguardando o momento de ser aplicado no processo. Então a gente já tem o processo de semente. Aqui é o moedor, acredito, né, no material que eu tirei a imagem não especifica do que é, mas eu preciso de um moedor e aí tem essa mistura que vai ficar aguardando para ser adicionado no sistema. Depois que a gente tem essa etapa inicial, tem essa segunda etapa, né? Tem o crescimento dos cristais e levantamento do cozimento. O cozimento dos cristais, uma vez obtidos, deve ser levado dentro das condições da zona metastável. Uma alimentação gradual e lenta é feita com xarope, mel rico ou mel pobre. Isso para a gente garantir que permaneça na zona metastável, porque cada vez mais, né, o nosso CSS vai caindo para próximo de 1. Essa alimentação é função da pureza que se quer obter. Usando o mel pobre, a massa cozida final será mais pobre. Então, o controle do cozimento é feito observando as lunetas que vão se cobrindo de massa. Não vai espirrando o material, vai cobrindo aquilo tudo lá. E o nível da massa corrida, até porque vai adicionando novo xarope, o nível de massa cozida nos cozedores pode chegar a vários centímetros acima da calândria, diferenciando-se do comportamento dos evaporadores, do qual ele não estava acima, não podia estar acima. Então aí a gente já tem, né, a questão do crescimento do cristal e do levantamento de cozimento para fazer com que esse crescimento do cristal acabe aumentando. E aí vem a concentração final. A massa cozida antes de ser descarregada deve sofrer o máximo de concentração. Essa concentração é conhecida como aperto. Essa operação é de difícil realização, pois tem-se que evaporar água quando a circulação da massa cozida é muito difícil pela alta viscosidade da massa. A gente já cozinhou bastante, já evaporou bastante, então você tem que fazer esse aperto, essa operação acaba sendo mais complicado. E aí vem o descarregamento. Após o aperto final da massa, corta-se o vapor, fecha-se o sistema de vácuo, abre-se a válvula de quebra-vácuo e abre a válvula de descarga, sendo a massa encaminhada através de canaletas aos cristalizadores. Dessa forma, encerrando-se o cozimento, lava-se o cozedor, descarrega-se a água doce para o tanque de mel, o qual é novamente aquecido para dissolver possíveis cristais de sacarose lá presente e voltar ao processo para ser reprocessado. Em relação ao processo da formação da sacarose, da formação dos cristais de sacarose, a sacarose é altamente solúvel em água. Essa solubilidade, entretanto, pode sofre influência dos sais minerais e do açúcar invertido, como a gente já comentou. De modo geral, os sais minerais tendem a aumentar a solubilidade da sacarose, enquanto o açúcar invertido tende a diminuir. Quando a temperatura e a proporção de água são mantidas constantes, lembra que a gente tinha comentado que é interessante manter pelo menos um dos fatores constantes? Aqui são dois. Então, a temperatura mantém constante e a proporção de água também é constante. Nesse caso, a solução de sacarose vai estar dentro de uma das 3 seguintes condições. Ela é instável, diluída ou não saturada. Ela é estável ou saturada, ou ela é instável ou supersaturada, que é a nossa condição
né, desejada aqui. Quando a solução ela é dita não saturada, considera-se uma certa proporção de sacarose em água. Pela adição sucessiva de mais sacarose, faz com que essa solução adquira outra concentração, sem perder a condição diluída. Então, cada vez mais que a gente vai adicionando, ela vai saindo da não saturada para saturada, saturada para supersaturada. Numa solução estável saturada, né, devido à adição sucessiva de sacarose, aqui a gente foi adicionando sacarose, né, nesse sistema, a solução vai atingir a condição de saturada. Depois de certo tempo, uma condição em que a solução perderá a propriedade de se dissolver mais em sacarose. Nesse caso, a solução não dissolve mais açúcar e é dita saturada. Então, vai chegar no limite da transformação. Aí a gente chega na solução dita instável ou supersaturada. A solução de sacarose ela é supersaturada quando mostra uma concentração superior à que tinha antes, sem que haja formação ou crescimento de cristal. Nosso intuito sempre é dissolver cada vez mais esse açúcar, né, manter ele cada vez mais líquido, sem que ele venha cristalizar. Na prática, é conseguida por resfriamento ou evaporação das soluções saturadas. Então, chega num ponto de saturação e resfria, ou chega num ponto de saturação e evapora. Né? São as duas condições mais práticas para chegar numa solução instável ou supersaturada.